a palavra ao professor presidente do Centro de Estudo de Língua Portuguesa, professor Hernani Pimentel. É um prazer estar aqui. Gostaria de me referir ao excelentíssimo senhor senador Ciro Miranda, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, a excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, vice-presidente da comissão, ao senador que me ligou dizendo que não podia estar, o senador Cristóvão Buarque, que é um histórico integrante dessa casa e que foi o primeiro a entender a importância do assunto, né? Ao senador Fleury, pela sua presença, aos demais senadores, às senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores participantes. Eu gostaria de apresentar, gostaria que distribuíssem a todos os da mesa e do ambiente esse texto que eu gostaria que fizesse parte da ata dessa comissão. Eu peço à secretaria, por gentileza, que distribua aos presentes. Como o tempo é muito curto e os detalhes são muitos, eu preferi entregar para a comissão e para todos os senhores um texto escrito, né, que mostra o que a gente pensa. Primeiro, o índice está ali. Quem somos e o que queremos. Nós somos um grupo de professores com bastante experiência, professores de língua portuguesa, que desde que a gente começou a ensinar há mais de 50 anos, quando entrávamos no capítulo ortografia e nos nossos livros didáticos também, nós tínhamos que pedir desculpa ao aluno pela falta de lógica. O aluno ia ter que estudar decorando. E quando a gente percebeu o acordo, como foi, nós percebemos um problema sério, né? Na capa desse livrinho, na contracapa, no final, na última capa, tem realmente o que a gente pensa. Os problemas causados por este acordo ortográfico não se devem aos homens, mas ao tempo. Por quê? Esse acordo, a rigor, ele já estava praticamente definido em 1975. Ele só foi assinado em 1990. Mas em 75, o que se havia decidido já vinha desde inconformismos de 1945. De qualquer jeito, não interessa qual das datas, o que a gente vê nas regras ortográficas é a valorização de uma educação do século passado, enraizada nos séculos anteriores. Então, o primeiro pressuposto nosso é que no século XXI, quando o ensino se faz cada vez mais racional e lógico, a gente não pode usar regras que não se baseiem nisso, porque o próprio alunado não aceita. Vou dar um exemplo. CH e X. Nós estamos falando aqui para pessoas altamente letradas. Mas se coloquem na posição de um cidadão comum.
quando se usa o X e quando se usa o CH? Nós não temos regra objetiva para isso. Existe as palavras de origem árabe, indígena ou africana se escrevem com X. Mas quem ensina quais são essas palavras? Que isso é de uma época em que se ensinava latim. Eu sou dessa época, eu estudei latim e grego, e nessa época se estudava latim, depois o latim foi virando apenas declinações e traduções de pequenas frases, e ao par disso vinha uma lista de radicais e prefixos latinos, gregos, franceses, etc., das línguas que influíam na nossa. E o aluno lia aquelas listas de radicais e se baseava nisso. Hoje, com a internet, nós recebemos palavras, centenas a cada dia. Então não é possível a gente, para saber escrever, ter que saber a origem. Vou dar um exemplo, tsunami. Tsunami entrou na imprensa. Todo mundo sabe escrever, não é? T-S-U-N-A-M-I. É assim que está escrito, em todos os lugares. E está escrito errado, porque a palavra é paroxítona, tinha que ter um circunflexo. Ou então tinha que escrever tsunami. Mas as pessoas têm que saber, eu fiz um teste. De onde vem a palavra tsunami? Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza de que a maioria vai dizer, veio da Indonésia, porque lá é que aconteceu o problema. Quando na realidade a palavra veio do Japão. Mas a pergunta é, eu preciso saber de onde vem a palavra para saber escrever? Hoje, não. Nem é possível. Então, querer linkar a ortografia, a etimologia, eu tenho até um capítulo aqui sobre etimologia, mostrando que não existe etimologia, a etimologia acaba sendo um mito que a gente procura achar. É assim. Quando a gente propõe, por exemplo, que se elimine o H inicial das palavras, é porque a gente vê as dúvidas dos alunos. Quando você fala em ágio, não tem H. Quando você fala em agiógrafo, agiologia, tem H. E quem é que vai saber por que tem H? Ouviu a palavra, deveria saber escrever. E aí dizem, como o homem vai perder o H? Que absurdo. Bom, no início da nossa língua, homem não tinha H. Não existia esse H inicial em homem, hoje. Não tinha esse H. O verbo haver era sem H. Então, depois, quando se teve a febre de querer ressuscitar a grafia latina, se fez isso mal e mal. Então, algumas coisas funcionam, outras não funcionam. Por exemplo, o inglês é mais preocupado com a grafia latina do que nós. Estender em inglês é com X, o nosso é com S. E no latim era com X. Por que nós estamos com S? Então, tem um capítulo aqui mostrando que não dá mais para se basear na etimologia, até porque não se pode ensinar para o aluno a origem de todas as palavras. Mas se pode ensinar, sim, que ele aprenda. Vamos continuar no X. Usa-se X para as palavras de origem africana. Existe uma dança dos quicongos chamada Chica. Portanto, deve ser escrita com X. Vai aos dicionários. Está tudo com CH. Então, para que estudar essa regra? E aí se coloquem na minha posição, 73 anos. Né? 73 anos, 52 anos de pesquisa. E meu motorista
chega de uma viagem de férias na fazenda da família dele, no Piauí, e me contando que ele estava com o chacho na mão. Eu falei, o que é chacho? Ele falou, é um tipo de facão. Eu falei, como é que escreve? Ah, não sei, porque eu nunca havia escrito. Aí eu falei, como é que se escreve chacho? Com X ou com CH? Bom, parece uma onomatopeia, deve estar cortando cana, qualquer coisa desse tipo. Mas eu fico na dúvida, eu vou escrever como? Então vamos procurar nos dicionários. Não está dicionarizado. Então não posso escrever. Eu não posso escrever, porque não existe regra. Então, se nós temos tantas dúvidas entre X e CH, nós podemos eliminar o CH e ficar só com o X para isso e resolver o problema de todos os que aprendem. Então, ali existem, por favor, para cima. Então, o problema da etimologia, vocês vão ler, né? É importante ler, porque a gente mostra que não existe essa possibilidade. A etimologia hoje é um mito. O acordo exige muitas modificações, ajustes necessários. Vou deixar para, forma, né? Vou deixar outros casos, mas vamos pegar ali, por exemplo. Você vai ter exemplos de primitivos escritos de um jeito e derivados do mesmo primitivo escrito de outro. E aí você vai inverter, vai pegar um outro exemplo que inverte a lógica. Um outro absurdo do acordo é dizer que as exceções estão consagradas pelo uso. Ué, tudo está consagrado pelo uso, então não se faça acordo. Duplas grafias. Existem muitas palavras que têm duplas grafias e uma pronúncia. Para que isso? Por causa do acordo, nós temos na internet milhares de professores nos perguntando se mudou o conceito de paroxítona e oxítona, porque, na realidade, o acordo usa, nas regras de acentuação, né, ele usa oxítonas. As oxítonas terminadas em ditongo são vistas como oxítonas. Antigamente eram proparoxítonas. Hoje eles falam em proparoxítonas aparentes. Então já caiu em concurso público que a palavra é proparoxítona. Por exemplo, a palavra colégio. Gamboa. Não, gamboa não. Qualquer palavra que termine em ditongo que vire hiato ou em hiato. Ditongo crescente. Já caiu que palavras essas são proparoxítonas. E muitos alunos entram com recurso dizendo que são proparoxítonas aparentes, então elas não são proparoxítonas, só têm aparência de proparoxítona. E um ponto desse tira um emprego de uma pessoa. Né? Outro problema é que o conceito de aglutinação no acordo é confuso. Todas as nossas gramáticas mostram o que é aglutinação e o que é justaposição. O acordo fala em aglutinação várias vezes, dando exemplo de justaposição. E aí professores nos perguntam, mudou o conceito de aglutinação? Bom, outra coisa é o uso do hífen. Na realidade, se a ortografia começou a ser organizada cientificamente em 1875, isso é também discutível. Já havia preocupação de organizar a ortografia já no século XIII, no século XV, no século XVI. Pero de Magalhães Gândavo, por exemplo, já se preocupava em organizar a ortografia. E se a gente for observar, durante todos esses séculos, a gente vai perceber um capítulo que é o hífen, que nunca foi
bem organizado. Todos os senhores que estão aqui presentes, antes do acordo ortográfico, os senhores sabiam usar o hífen? Decorar aquele número enorme de radicais, etc., prefixos? Vocês sabiam? Não sabiam. E agora, depois do acordo, sabe? Não sabe, desculpa. Se eu começar a pegar exemplos do Volpe, eu vou começar a mostrar que ninguém sabe. Porque o que é dito não é o que é feito. Então, eu me aventurei, porque a minha preocupação é buscar simplificar. Eu me aventurei. E aqui eu apresentei uma proposta de uso de hífen, que só tem 2 regras para o uso do hífen. Depois vocês podem ler. São 22 regras, com um monte de exceções, transformadas em 2 regras, sem exceção. Na realidade, eu não sou especialista, eu sou um estudioso. E o que eu estou fazendo, por esse movimento Simplificando a Ortografia, é apresentar propostas que abram a discussão. O maior obstáculo à simplificação da ortografia e à atuação do professor em sala de aula, porque o professor fica desmentido em sala de aula. Todo professor de português, quando entra no assunto ortografia, ele entra em sala de aula inseguro e vendido. Tá? Principalmente hoje, que o aluno tem lá o laptop e fala, professor, não está assim não. Então, a minha preocupação é apresentar alguma coisa da qual se possa partir e buscar soluções para o século XXI. Os séculos que passaram, já passaram. Esse ensino baseado na etimologia sempre foi... Não era uma etimologia, era uma pseudo-etimologia. Esse ensino é dos séculos que foram. Nós podemos agora, com a linguística comparativa, com a linguística aplicada, discutir fórmulas objetivas e racionais para as quais eu dou um ponto de partida. Com certeza, 200 sugestões críticas vão aparecer. Mas isso aqui é um ponto de partida. Perceberam? E é isso que eu acho que o Senado Federal, através dessa casa, está entendendo. É necessário que se pense melhor. Outra coisa, a Academia Brasileira de Letras e a Academia das Ciências de Lisboa são 2, vamos dizer assim, ápices da cultura dos 2 países. Só que cada academia só tem um especialista, né, que seja capaz de discutir tecnicamente um acordo ou uma ortografia. Um especialista. Hoje existem trocentas academias, existem trocentas associações, e na realidade todos têm que participar de uma discussão. E não se pode deixar o professor de fora disso, porque o professor é que lida com o aluno. Eu aprendi em sala de aula, porque é o aluno que ensina a gente. Então, eu queria dizer que o texto que está aqui entregue, eu gostaria que fosse visto como ponto de partida para uma discussão aberta e para que se crie um organismo internacional para organizar essa ortografia, como outras línguas têm. Muito obrigado. Professora